Você pode ser contra, você pode não gostar, você pode achar que não faz sentido, eu tenho minhas críticas, mas o fato é que a indústria de software adotou como parte do processo de contratação a resolução de problemas de estruturas de dados e algoritmos. Essa abordagem é ainda mais comum fora do Brasil. Então, quando você for fazer a famosa entrevista pra gringa, você vai precisar conseguir resolver esses problemas de estruturas de dados e algoritmos. Hoje, a gente vai resolver 3 dos problemas mais populares, e não vamos só resolver, né? Porque só te dar a resolução, você podia muito bem procurar no Google e estaria tudo certo, né? Mas não é isso que a empresa está medindo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pensar, a gente vai chegar na solução, a gente vai explicar como que a gente chegou na solução e a gente vai entender o porquê que essa solução é boa, o porquê que essa solução é melhor do que outras soluções. Maior sequência consecutiva. Esse é um problema de array. Problemas de array são os que mais caem, são os mais populares. Esse é um problema que não é particularmente muito difícil encontrar uma solução, mas a solução ótima para esse problema vai revelar o quanto que a gente conhece de fato sobre estruturas de dados, algoritmos e Big O Notation. Calma que eu vou explicar tudo de uma maneira fácil. O problema é o seguinte, a gente tem um array de números inteiros e a gente precisa encontrar o maior comprimento de sequência de números consecutivos. Como assim? Se a gente tem esse array aqui, 100, 4, 200, 1, 3, 2, a maior sequência possível de se fazer com esse array é a sequência 1, 2, 3, 4. Então, né, números que estão um atrás do outro, números sequenciais, eles não precisam estar em ordem dentro do array, mas eu preciso encontrar qual a sequência que dá pra fazer, né? Acho que fez sentido. A gente tem aqui outro exemplo, e nesse outro exemplo tem todos os números entre 0 e 8, de uma maneira totalmente bagunçada, mas é pra gente identificar que, né, dá pra formar uma sequência de 9 elementos, todos entre o 0 e o 8. A primeira vez que eu resolvi esse problema, eu resolvi ele de uma maneira boa. Eu gosto da maneira que eu resolvi, mas ela não é ótima. Vamos entender o que eu pensei primeiro e depois como que a gente pode melhorar a minha solução. Esse é o array que a gente tem. Vamos primeiro ver como que a gente soluciona esse problema de qualquer jeito, da primeira maneira que surgir na cabeça. A primeira maneira que surge na minha cabeça é a seguinte. A gente inicializa um ponteiro aqui no 11, né? Você pode falar, galera, como assim inicializar um ponteiro? A gente faz um for loop. A gente vai inicializar um for loop dentro de outro for loop e checar por todos os elementos. Só que ao invés de representar isso como for loop dentro de for loop, fica um pouco mais fácil representar como ponteiros, tá? Vai fazer sentido. Então, a gente pega o elemento 100 e para o elemento 100, a gente vai percorrer todos os outros elementos e ver se tem um elemento que é maior do que o 100, né? Ver se o 101 tá ali. Então percorreu, não achou, não achou, não achou, não achou, não achou, acabou. Não tem mais algoritmo. Passa esse aqui pra cá, estamos no 4, vamos procurar pelo 5, não achou, não encontrou, enfim. O segundo for loop passa por tudo, não encontrou o número 5. Em algum momento, a gente vai chegar no 1, a gente vai passar por todos os elementos e a gente vai encontrar o 2. Aí, novamente, a gente vai passar por todos os elementos de novo e procurar o 3. Aí a gente vai passar por todos os elementos de novo e procurar o 4, e nisso a gente vai mantendo quantos a gente encontrou. Essa é a primeira solução que vem na cabeça, né? É a solução força bruta. Eu só percorro o array inúmeras vezes até eu encontrar a sequência que eu quero. Essa solução é péssima. É porque a gente não sabe onde que os elementos estão. A gente tem que ficar procurando quase que aleatoriamente e a gente também não tem uma memória de quais elementos que a gente já viu e quais que a gente não viu ainda. E tem uma maneira da gente resolver isso e foi essa maneira que eu solucionei esse problema pela primeira vez. O que eu preciso nesse problema é retornar o número 4. A solução para esse problema é 4. São 4 elementos em sequência. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse array, né? Eu posso jogar ele no lixo, não importa. O output da minha função é o número 4. Então vamos pegar esse array e vamos fazer uma transformação nele. Vamos transformar ele num array sequencial. 1, 2, 3, 4, 100, 200. Por que não, né? Assim fica mais fácil da gente encontrar sequências. Ah, galego, mas eu não sabia que podia fazer isso. Pois é, o output da função tá aqui, ó. Saída 9. A saída é um número. O array, tanto faz se a gente alterou ele ou não. Tanto faz se a função tem side effects ou não. Não importa, não especificou nada aqui. A gente pode fazer o que a gente quiser. Aí, qual que é a grande sacada dessa solução? A gente coloca um ponteiro aqui e a gente vai olhando se os elementos estão em sequência, né? A gente vai anotando qual a maior sequência possível. Então, temos o nosso ponteiro em 1 aqui. A maior sequência possível no momento é um elemento. Aí a gente vê se o próximo elemento é 1 maior. A gente vê se 1 mais 1 dá o próximo. E dá 2. Então a gente sabe que a gente tem 2 elementos em sequência. Vê de novo. 3. De fato, a gente sabe que a gente tem 3 elementos em sequência. 4. A gente sabe que a gente tem 4 elementos em sequência. É muito simples. A nossa maior sequência até o momento é 4. Quando a gente pular para o 100, agora começou outra sequência, né? Porque o 100 não é o 5, começou outra sequência. Nessa outra sequência, a gente tem um elemento em sequência. Ao invés do 200,
vamos imaginar que a gente tem aqui 101, 102, tá? Só para título didático. Aí a gente vai pular do 100 pro 101, temos 2 elementos em sequência, do 101 pro 102, temos 3 elementos em sequência, e quando essa sequência acabar, a gente vai comparar. E a gente vai perceber que 4 é maior do que 3. Então, a maior sequência que eu encontrei nesse array é 4. Essa solução ela é muito boa, tá? Mas o recrutador ele vai te perguntar, então, gostei da sua solução, qual a complexidade temporal dela? Você pode pensar, pô, complexidade temporal tem a ver com a performance, né? Tem a ver com quanto a minha solução escala com relação ao input. Nesse caso aqui, eu percorri o array inteiro uma vez, né? Eu comecei do início, eu fui até o fim, e eu não percorri o array múltiplas vezes. Como eu só percorri o array uma única vez, e o array tem n elementos, a minha solução ela é O de n, correto? Não, tá errado. Tá errado porque a gente está ignorando parte relevante dessa solução, que é isso daqui, essa transformação que a gente fez. Em quase todas as linguagens, né, a gente vai fazer essa transformação através do método sort, ou então a gente vai implementar um algoritmo de sort, a gente vai implementar quicksort, a gente vai implementar merge sort, team sort, enfim, tanto faz. Porque o sort que a gente vai fazer, a não ser que a gente faça um bubble sort, né, um sort muito não convencional, mas enfim, a maioria dos algoritmos de ordenação vai ter complexidade O de n log n. Então a complexidade total do nosso algoritmo não é O de n, ela é O de n log n. Ah, galego, mas como que eu ia saber disso? Bom, você tem que saber de cabeça que o sort não é O de n, tá? Ordenar um array, você não consegue ordenar ele só passando ele do início ao fim, varrendo uma única vez. Não tem como. Pode ser que na entrevista você não soubesse especificamente que é O de n log n, só que você precisa saber que essa transformação, ela não é gratuita em termos computacionais. Que a gente ordenar um array não é de graça. E embora essa solução seja muito boa, eu gosto muito dessa solução, tem uma melhor. Vamos esquecer tudo isso daqui, tem uma solução melhor. Antes da gente ver a solução ótima para esse problema, só deixa eu fazer uma pequena pausa para falar da parceira desse vídeo. A ideia desse vídeo aqui é justamente te preparar para entrevistas de DSA, de estruturas de dados e algoritmos. E como eu falei anteriormente, essas entrevistas elas são particularmente comuns fora do Brasil, né? Na gringa, nos Estados Unidos. Em outros países também, né? Mas enfim. E eu recebo muitas mensagens de vocês. Eu sei que boa parte de quem me acompanha tá aqui, no Brasil, e trabalha pra cá, pra fora do Brasil. E também muitos de vocês estão entrando agora para esse mercado global, né? Muita gente tá fazendo essa transição de trabalhar para uma empresa brasileira para morar no Brasil e trabalhar para uma empresa de fora. Em algum momento, essa pessoa que tá aqui, ela vai precisar receber os dólares dela, e é aí que entra a parceira do nosso vídeo, a High Globe. Porque é o seguinte, a empresa aqui dos Estados Unidos, ela vai te pagar em dólar, certo? Essa é a ideia, você quer trabalhar para fora para ganhar em dólar. O problema é que para enviar esses dólares para o Brasil, a maioria das soluções, a maioria das empresas vai te cobrar 1 a 6%. E assim, eu já trabalhei para fora do país, eu sei como funciona, né? Eu era PJ no Brasil, eu tinha um contratante de fora, eu sei que o seu contratante, ele vai te pagar em dólares e ele não pode te depositar em dólares numa conta no Brasil. Ele precisa te depositar numa conta nos Estados Unidos em dólar. Dessa conta nos Estados Unidos em dólar, você precisa que essa conta mande os seus dólares para uma conta PJ no Brasil. E aqui, tá? A maioria das empresas que fazem esse serviço vão te cobrar o 1 a 6% que eu falei. Mas a High Globe é diferente, a High Globe é melhor e eu vou te provar que a High Globe é melhor. No momento de receber o seu dinheiro, tem 3 coisas que são importantes. Essas 3 coisas são a segurança, a taxa efetiva que você vai pagar, né, o custo total desse recebimento, e a velocidade. Você concorda comigo ou não? Na questão de segurança, a High Globe é a única plataforma que oferece uma garantia anti-perdas de até $20 mil nas suas transferências da sua conta High Globe para sua conta local. Sobre o custo que você vai pagar, né? Vamos mudar aqui de taxa de custo para fazer mais sentido? Você vai pagar o menor custo do mercado, 0,5%. Pode olhar em todos os concorrentes, esse é o menor custo do mercado e fica melhor ainda. Se você entrar lá na High Globe, criar uma conta agora e usar o meu cupom Augusto20, você vai ter 20% de desconto nesse custo nos 3 primeiros meses. Fica menor ainda, menor do que o menor do mercado. Ah, isso aqui não tem pegadinha, tá? 0,5 é o custo mesmo. Não tem nenhuma taxa a mais, não tem nenhum imposto sobre a transação a mais, não tem mais nada. É só o 0,5 e sim, é o menor do mercado. Esse é o custo de transferir da sua conta em dólar da High Globe para sua conta no Brasil em reais. Só isso. Mais, supondo que você vai pra cá, ou você vai pra cá, ou você vai dar um pulinho aqui, né? E você quer gastar esse seu dinheiro lá em dólar. Pô, não faz sentido, né? Você trazer lá dos Estados Unidos pro Brasil, pra depois comprar dólar no Brasil, pra levar pra lá de novo pra gastar lá. Qual o sentido disso? Nenhum. Então você também tem outra possibilidade. Aqui, da sua conta da High Globe, você consegue criar um cartão virtual pré-pago, que
que sim, você pode usar no Brasil também, você pode usar internacionalmente, e você pode gastar os seus dólares lá nos Estados Unidos, e aí você não vai precisar fazer câmbio, você não vai precisar ficar comprando dinheiro, você já tem os dólares são seus, você pode gastar lá, e para usar o cartão nos Estados Unidos, o custo é zero. Não tem custo, não tem anuidade, não tem nada. Você recebe seus dólares lá, você gasta em dólar lá com seu cartão virtual se você quiser, e acabou. Fim de papo. Muito bom, né? Enfim, você pode trazer seu dinheiro a um custo baixíssimo, você pode gastar lá com custo zero, não dá pra ser melhor, né? E agora vamos pro último ponto, o ponto de velocidade. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que na maioria das plataformas, na maioria das maneiras de receber dinheiro de fora do país, é meio lento, é meio burocrático, não funciona em feriado, só funciona em área bancário. Mas a gente tem uma vantagem. A nossa parceira aqui, a High Globe, ela é uma empresa de tecnologia que entende de tecnologia e que usa da tecnologia para permitir que você saque seu dinheiro sempre que você quiser, sem burocracia. As transferências aqui, você pode fazer 24 horas por dia, 7 dias na semana, instantaneamente. Não precisa esperar horário bancário, não tem este feriado, nada. O dinheiro é seu, você pode transferir ele na hora. Aí, é só para deixar claro também, né? Você pode sacar esse dinheiro via Pix a qualquer momento, né? Lá dentro da High Globe. Você vai fazer essa conversão instantânea, né? Em dólar para real, com custo de 0,5, menos se você usar meu cupom. E lá da sua conta real, você pode sacar em Pix para sua conta PJ, né? Diferentemente de outras plataformas que só permitem saques via TED. Na High Globe você pode também fazer com Pix. Então, vai ali no link na descrição, cria sua conta na High Globe, usa o meu cupom AUGUSTO20, que você vai ganhar 20% de desconto nos 3 primeiros meses, em qualquer transação na High Globe, tá? Em todas as transações. Não tem como ficar melhor do que isso. Pensa comigo na seguinte forma. Quando a gente estiver em um item, tá? Quando a gente estiver no item 100, por exemplo, para saber se ele faz parte de uma sequência ou não, o que a gente precisa fazer? Você não precisa olhar todos os números. Só o que você precisa fazer é saber se o número 101 tá na sequência. Qual que é a forma mais rápida, a forma com menor complexidade temporal para a gente saber se o 101 está numa lista de elementos que a gente tem, certo? Para a gente procurar isso num array, eu teria que percorrer todos os elementos, seria O(n). Tem como a gente procurar o 101 na nossa lista em O(1)? Ou seja, tem como a gente buscar por esse 101 de uma maneira que seja bem rápida? Bom, no array aqui não tem, né? Se o array fosse ordenado, teria. Mas o nosso array não está ordenado, então não tem como. A não ser que a gente faça outra transformação nesse array. A não ser que a gente também transforme esse array em um set ou um hash map. Então, vamos fazer um pseudocódigo aqui rapidinho, tá? Para eu encontrar um elemento no set, para eu saber se um elemento está presente no set, eu vou dar aqui o meu set.get, isso aqui é pseudocódigo, tá? 101. Ou 101 em set, se for Python. Enfim, não importa. Essa busca aqui dentro de um set, ela acontece de forma imediata. Não, imediata não, vai. Mas ela acontece em O(1). Se o seu set tem um elemento, ou se o seu set tem 1 milhão de elementos, essa busca aqui, ela é computacionalmente barata, sempre. Ela não fica mais cara com mais elementos. Então tá, muito bom. Primeira parte do nosso algoritmo é a gente transformar esse array num set. Essa transformação, diferentemente da transformação em um array ordenado, essa aqui custa O(n). Porque sim, para adicionar elementos num set, você só precisa percorrer eles uma vez, e a introdução deles ao set é O(1) também, tá? Enfim, essa é uma transformação barata. É mais barata do que a ordenação, dependendo do tamanho, tá? Enfim, isso é tópico para outro vídeo, mas se você quiser solucionar para um array muito pequeno, ordenar ele vai ser mais rápido do que transformar ele num set. Mas a gente não precisa conversar disso agora. Agora, o que o nosso algoritmo vai fazer para encontrar a sequência? Ele está no 100, ele vai procurar o 101. Procurou o 101 nesse set, né? Essa busca é O(1), é uma busca imediata, entre aspas. Não encontrou sequência, a nossa sequência maior no momento é um elemento só. Quando ele for pro 4, ele vai procurar o 5. Não encontrou o 5 também. Quando ele for pro 200, ele vai procurar o 201, não encontrou o 201. Quando ele for pro 1, ele vai procurar o 2, ele vai encontrar o 2. Depois ele vai procurar o 3, vai encontrar o 3. Depois ele vai procurar o 4 e vai encontrar o 4. E a gente vai chegar aí que a gente tem uma sequência de 4 elementos começando no 1. E aí, a gente vai pro 3. Estando no 3, a gente vai procurar o 4 no 7, certo? Sim, dá pra implementar sim, mas deixa eu te perguntar. Por quê? Por que você quer procurar o 4 se a gente já olhou a sequência 1, 2, 3, 4? É uma computação desnecessária, certo? Você concorda comigo que isso aqui é desnecessário? Então, ao invés de procurar todos os elementos, a gente só precisa procurar por aqueles elementos que são o início de uma sequência. O 3, ele tá no meio de uma sequência. A gente não precisa procurar por elementos que estão no meio de uma sequência, não faz sentido. Tá, galego, mas como que eu vou saber que um elemento tá no início de uma sequência, né? Eu não sei as minhas sequências, eu não tenho como saber disso. Aí que tá, pensa um pouco comigo. Eu vou saber que o 1 é o início de uma sequência se eu não tiver nenhum número que seja imediatamente menor do que 1. O único número que é, né, imediatamente menor do que 1 é o número 0. Se eu procurar o 0 aqui no meu set e eu não encontrar o 0, eu sei que o 1 é o início de uma sequência. Aí eu posso buscar pela sequência. Se eu tô no 3, eu posso olhar, pô, o 3 é o início de uma sequência? Como que eu sei disso? Eu sei que o 3 é
o início de uma sequência se o 2 não estiver no meu set. E o 2 está no meu set. Então, eu não preciso medir o tamanho da sequência que se inicia no 3, porque o 3 não é o início de uma sequência. O 2 seria o início da sequência, só que eu não preciso procurar o 2 também, porque eu tenho 1. Então, nota, nesse array exemplo aqui, com essa solução que eu acabei de explicar, a gente vai procurar a sequência iniciada no 100, porque não tem nem o 99, não existe. A gente vai procurar a sequência iniciada no 200, porque o 199 não existe. E a gente vai procurar pela sequência iniciada no 1, porque o 0 não existe. O 4, o 3 e o 2, a gente não precisa procurar por sequências, porque a gente vai identificar que o número que é imediatamente menor do que ele não está no set. Essa é a beleza dessa solução. Essa solução, ela é O de n. Na verdade, beleza, a gente vai percorrer a nossa lista mais de uma vez, né? A gente vai percorrer ela uma vez para transformar num set, a gente vai percorrer ela outra vez para checar as sequências, mas ela acaba sendo O de n porque eu só tô checando os inícios da sequência, certo? Quem entende um pouco mais do assunto pode estar pensando, pô, mas não é O de n ao quadrado, porque para cada item eu tô procurando no set? Não, porque no 100 você só vai bater no set uma vez. No 4 você vai bater no set uma vez. No 200, você vai bater no set uma vez. No 1, você vai bater um pouco mais de vezes, só que essas vezes que você procurou pelos elementos, elas não vão ser computadas depois, porque você já pré-computou o 3, saca? Ela é O de n. E agora a gente tá pronto para implementar. Primeiro passo, transformar num set. Num7 igual a set de num. Como estamos fazendo uma entrevista para gringa, vamos trabalhar em inglês. Longest streak, maior sequência, né? 0. E a gente vai dar um loop. For num in nums. Dentro desse loop, a gente precisa checar se o nosso elemento é o início de uma sequência, né? Aquilo que eu falei. A gente tá no 100 e a gente quer procurar pelo 99 no nosso set. If num-1 not in num set. Ou seja, eu só vou procurar pela sequência se for o início. Current num é igual a num, né? Estamos mantendo um tracking do número atual que a gente está computando, tá? E a current streak, a sequência atual, ela é um número só, né? Toda sequência começa com um único número. Agora a gente vai procurar pela sequência dentro do loop, né? Vamos imaginar que a gente está no 1, a gente vai procurar pelo 2, pelo 3, pelo 4, até a gente não encontrar. Então, while current num mais 1 in num7, enquanto os números existirem no nosso set, a gente vai dar current num mais igual a 1, né? Número atual mais igual a 1, e sequência atual mais igual a 1 também. Quando acabou esse loop, a gente vai ter o tamanho da sequência atual e a gente vai ter o tamanho da maior sequência observada até o momento. E se a sequência atual for maior do que a sequência máxima, né, até o momento, a gente quer substituir isso. Então, longest streak é igual a max, né? O máximo entre longest streak e current streak. Se eu tiver feito tudo certo, está solucionado o problema. Vamos dar um run aqui. Ah, tá. Não é num. É num. Minha solução foi aceita. E por que isso é um problema que as empresas gostam tanto? Porque primeiro tem a solução péssima, né, de brute force. Depois tem duas soluções que são boas. A de ordenar e procurar em ordem. E essa usando o set. Qual das duas é melhor vai depender do tamanho do array. Esse problema, ele é tão bem quisto pelas empresas porque olha a quantidade de coisa que eu tive que te explicar para eu demonstrar que eu fiz uma solução boa. A solução per se pouco importa, mas toda essa explicação que eu fiz aqui no SkellyDraw demonstrou um conhecimento muito grande das estruturas de dados, né? Set/hashmap, array e do algoritmo sort. Aí de quebra um pouco de big O notation também, né? As empresas gostam desse problema porque, primeiro, ele não é muito difícil, tá? Isso aqui não é um problema muito difícil, mas ele é um problema que é difícil o suficiente para que, né, requer um pouco de pensamento aqui. E essa explicação que eu dei vai demonstrar um conhecimento muito grande em estruturas de dados e algoritmos, tá bom? Próximo problema. Top K Frequent Elements. Você vai receber um número inteiro K e você tem que retornar a quantidade K de números mais frequentes no array. Então, por exemplo, aqui K é 2, esse aqui é o array, você vai ter que retornar os 2 elementos mais comuns desse array, os 2 elementos mais presentes nesse array. E a pergunta follow-up aqui, né? Aqui embaixo tem um follow-up opcional, que é: a complexidade temporal tem que ser melhor do que O de n log n. Por que que tem essa pergunta adicional? Qual que é a sacada aqui? Quando você lê n log n, você pensa em sorte. A sacada disso é conseguir fazer isso daqui sem usar sorte, né? Porque com sorte é fácil. A gente ordena eles do menor para o maior e a gente vai contando. Como todos os elementos iguais vão estar um do lado do outro, a gente consegue muito facilmente contar a frequência deles. Sem ordenar, a gente conseguiria fazer uma solução de força bruta, que isso é péssimo, né? Você sabe que no LeetCode as soluções de força bruta geralmente é a primeira que você vai fazer, né? Para mostrar que você consegue resolver de alguma maneira, mas não são soluções boas. Vamos resolver bem direitinho isso daqui, tá? Se você é pythonista e
criar uma vaga especificamente de Python, você pode mostrar que você conhece o counter do Python. Como esse é um vídeo mais genérico, não é focado em Python, a gente vai ignorar a existência do counter e a gente vai usar o dict, né? Dictionary, que é hashmap. Dictionary e hashmap é a mesma coisa. Qual que é a minha ideia para solucionar esse problema, né? Eu vou adicionar chaves e valores no meu dicionário. A chave vai ser o valor que eu encontrei aqui dentro do array. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso array, né? O primeiro elemento que eu encontrei no array é o elemento 1. E aí, eu vou armazenar a quantidade de vezes que eu encontrei esse elemento. Eu encontrei esse elemento uma vez. No segundo elemento é 1 de novo. Então, eu vou dar um dictionary.get 1. Caso o 1 esteja presente, eu aumento o número de vezes que ele foi visto, né? Então eu vou ver a segunda vez aqui, aumentei para 2, ver a terceira vez aqui, aumentei para 3. Quando eu chegar no 2, eu vou dar um get no 2 para ver se o 2 está presente, o 2 não está presente, então eu vou inicializar aqui com 2, que foi visto uma vez. E assim eu vou populando o nosso contador de quantas vezes eu vi o elemento. Aí lá no final é muito fácil. Lá no final é só você ver qual que apareceu mais vezes, né? Qual que tem o maior valor aqui na direita. Por que esse é um exercício legal que as empresas gostam? Porque mostra que você domina hashmap. Mostra que você sabe que a performance de um hashmap vai ser melhor do que a performance de força bruta em cima de um array, que você consegue utilizar um hashmap com maestria, né? E performance eu tô falando em complexidade, tá? Não vamos entrar na paranoia de falar, não, mas se o array for muito pequeno, força bruta é melhor do que hashmap. Sim, eu sei, e você deve saber explicar isso também para a empresa, mas o que a empresa quer medir geralmente numa pergunta assim é a sua maestria em cima de um dictionary hashmap, que vamos ser bem sinceros, você é um programador, a estrutura de dados dictionary hashmap é uma das mais úteis no seu trabalho, é uma das que você mais vai usar. Eu acho que no meu emprego eu nunca usei uma árvore binária, mas dictionary eu uso provavelmente toda semana, tá? Então, é óbvio que as empresas vão gostar dessa pergunta aqui, que vai demonstrar que você domina a estrutura de dados, que é uma das mais importantes. Você domina o hashmap. Vamos direto para a implementação, eu não preciso explicar muito, esse problema realmente não é muito difícil, dado o que eu acabei de explicar aqui, né? Então, a gente começa aqui com o nosso frequency map, nosso mapa de frequências. Frequency map, ele é um hashmap, ele é um dictionary, e em Python eu posso inicializar ele só assim. Agora eu quero popular esse meu array com as frequências vistas, né? Então, for num e nums, para cada item no array, eu vou procurar esse item no nosso frequency map, né? Então eu vou procurar dando um get no item e vou adicionar aqui um default. O meu default é 0. O que é esse default? Né? Porque a gente está armazenando o número de vezes que um elemento foi visto. Se ele não tiver no mapa, o número de vezes é 0, né? Então por isso que o 0 é o meu default. E isso daqui, na verdade, eu vou querer fazer isso daqui. Eu vou querer dar um update no meu num, né? Então se eu tinha aqui 1, eu quero dar update pro valor aqui ser 1 a mais. Então é isso daqui mais 1. Eu inteligentemente usei o meu default 0 porque se o 1 não estiver presente no frequency map, ele vai fazer isso daqui. Ele vai dar 1, 0 mais 1, né? 1, 1. É só um jeito de fazer a busca ali um pouquinho mais concisa, enfim. E é aqui nesse momento que eu vou complicar um pouco a solução. Nota, a gente tem o hashmap, a gente vai ter aqui, né, o 1, 1, 3, a gente vai ter 2, 2 e a gente vai ter 3, 1, tá? A gente precisa retornar os dois maiores, né? Os dois maiores, os dois que mais aparecem, são o 1 e o 2. Uma das maneiras de fazer isso é a gente ordenar esse frequency map em ordem de frequência, em ordem do que mais aparece para o que menos aparece e pegar os dois iniciais. Funciona? Funciona, mas tem um detalhe. Momento que você ordenar o hashmap, você quebrou isso daqui. Ordenar um hashmap é odd n log n, e a gente quer evitar isso. Então, a gente vai ter que usar nossa criatividade. E a solução vai ficar bem mais complexa. Bom, o tamanho da nossa lista é 6. A gente sabe que o número máximo de vezes que um item pode aparecer é 6 vezes. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um array, tá? E nesse array, eu anoto as frequências. O número de vezes máximo que um item pode aparecer no array é 6, então a gente só precisa de 6 elementos. Como eu tenho aqui o meu 1, 3, eu posso usar isso daqui para marcar que esse 1 apareceu 3 vezes. Como assim? Se ele aparecer uma vez, ele tá aqui. Se ele aparecer 2 vezes, ele tá aqui. Se ele aparecer 3 vezes, ele tá aqui. E eu posso jogar meu 1 aqui. O 2, como o 2 apareceu 2 vezes, eu posso jogar o meu 2 aqui. E o 3, como ele apareceu 3 vezes, eu posso jogar o 3 aqui. Isso, efetivamente, é uma ordenação. Porque o elemento que aparece aqui mais pro final é o elemento mais frequente. Só que é uma ordenação que eu tô usando uma propriedade do array. Qual que é essa propriedade? A propriedade é que se eu souber aonde o elemento é para estar, eu adicionar esse elemento é odd 1. Eu alterar um elemento numa posição que eu já conheço é odd 1. E aí, a gente derrota esse odd n log n utilizando essa gambiarrinha em cima dessa propriedade do array. Esse é outro motivo que essa pergunta é muito interessante em entrevista. Mostra que você sabe que alterar um elemento dentro de um array, se eu já souber a posição desse elemento, é odd 1. Tá, galera, mas imagina o seguinte, né? Imagina que ao invés do 2 ter aparecido 2 vezes, se o 2 tiver aparecido 3 vezes, né? Aí, beleza. O C1 apareceu 3 vezes aqui, o C2 também apareceu 3 vezes. Você vai sobrescrever o 1 e vai ser 2 agora? Bom ponto, bom ponto. Vamos melhorar essa solução. Dentro desse array, ao invés de ter o
número que apareceu, a gente vai ter outros arrays em que a gente vai contar quantas vezes o elemento apareceu, né? Nota, eu sei o tamanho máximo desse array porque eu sei o quantos números eu tenho. É impossível o 1 aparecer 7 vezes porque a nossa lista só tem 6 elementos. Então eu só preciso de um array que tenha 6 arrays dentro dele, e esses arrays dentro do array, eles vão estar ordenados de forma que o elemento que está aqui apareceu 6 vezes, o que está aqui apareceu 5 vezes, o que está aqui apareceu 4 vezes, o que aqui apareceu 3 vezes. Ele efetivamente está ordenado, entendeu? Essa solução é muito bacana, mas ela é muito difícil de visualizar também. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Se fosse fácil de visualizar, você não ia precisar de mim. Então vamos inicializar esses arrays aqui. Esses 6 arrays vazios assim, eu vou chamar eles arbitrariamente de buckets. Buckets é igual. Isso aqui é uma list comprehension, não tem em Python, mas tenho certeza que você não vai ter dificuldade para implementar isso em outras linguagens, né? Right, in range, n mais 1. O que isso daqui tá fazendo é efetivamente isso daqui de cima, tá? Eu tô, para cada item na nossa lista, eu tô inicializando o array, enfim. Ao invés de 6 elementos, que é o que eu falei, eu vou inicializar com 7 elementos. Por que eu vou inicializar com 7 elementos? Porque aí fica um pouquinho mais fácil, né? Se o meu 1 apareceu 3 vezes, eu posso só dar um array 3, saca? O balde, o bucket aqui, ele representa exatamente o número de vezes que aconteceu. Eu posso ignorar o index 0, entendeu? Só pra ficar um pouquinho mais fácil. Beleza, agora a gente precisa popular nossos buckets, né? A gente vai precisar colocar o nosso 1 aqui, o nosso 2 aqui, o nosso 3 aqui. Esse popular os buckets é fácil também. Então, para cada número e frequência, né? Número e frequência já estão no nosso frequency map. Em frequencymap.items. De novo, isso aqui não é nada especial, tá? Só que a gente tá pegando a chave e o valor dentro de um hash map. Nada de especial. A gente vai colocar buckets, frequency.append. Não, é só isso. A gente tá só adicionando o número aqui na posição que é pra ele estar, né? Nada especial. E agora o nosso resultado. Qual que é o resultado? O resultado é uma lista contendo k elementos e eu vou buscar por esses elementos em ordem do fim pro início. Nada de muito difícil de se fazer também, né? Essa parte eu vou fazer um pouquinho mais rápido que já entendemos a solução. Result é uma lista vazia. Aí for frequency in range começando no n, indo até o 0 e dando passos de -1, né? Pra eu buscar do início para o fim e não do fim pro início, né? Efetivamente percorrendo uma lista ao contrário. For num in buckets frequency, né? Se existir um número com a frequência que a gente está procurando no momento, né? A gente está procurando do contrário do fim pro início. Se existir um número, a gente vai dar result.append nesse número, e quando essa lista de result estiver no tamanho k, a gente vai retornar result. E, assim, pode ser que eles tenham pedido pelos, sei lá, 3 elementos mais frequentes e a nossa lista só tinha 2 elementos. Então, enfim, no final a gente retorna o result de qualquer forma, né? Essa é a solução para esse problema. Se eu tivesse de fato codado certo, né, que eu não codei, porque... O que é esse n? Esse n é o tamanho, né? Ah, é o nosso result, eu posso deletar isso aqui também. Ah, não. Len, tamanho de nums. N não existe, né? De novo, tamanho de nums é o n. Eu não sei de onde que eu tirei esse n. Aí aceito, submit, e está resolvido o nosso problema com complexidade O de n. Ah, Galego, mas você percorreu essa sua lista de elementos? Ó, você percorreu ela uma vez para começar o map, você percorreu ela outra vez para inicializar os buckets, e você percorreu ela uma terceira vez para adicionar os elementos nos buckets. Sua solução ela não é O de n, ela é O de 3n. E sim, você tá correto nesse pensamento, mas em termos de Big O, a gente sempre simplifica, né? A gente sempre coloca o número mais relevante, o mais relevante é n. Se for 1n, 2n, 3n, 5n, 20n, 2 milhões de n, ainda é O de n. Eu sei, é um pouco estranho falar isso, mas ainda é. Confia. Reverse only letters. Inverter apenas letras. Esse é o problema mais fácil dos três. Tudo que a gente precisa fazer a gente vai ter aqui uma stringzinha, a gente precisa inverter a posição daquilo que é a letra. Então, essa letra aqui, o A, vai trocar pelo D e o B vai trocar pelo C. Se a gente tivesse, por exemplo, outro hífen aqui, né? Ficaria D, C, hífen B, hífen A, entendeu? A gente só inverte se for uma letra. Meio que só tem uma solução óbvia e inteligente para esse problema. Esse problema é interessante porque a solução, embora simples, ela utiliza a técnica de two-pointer, que é você utilizar 2 ponteiros e manipular eles de ordens diferentes para cumprir algum objetivo. Cada um dos ponteiros vai alterar dependendo
dependendo de uma condição, e essa lógica é algo interessante que as empresas gostam de ver. Essa solução, ela é O de N, porque a gente percorre a nossa string uma única vez, a gente olha cada elemento uma única vez, e só o que a gente precisa fazer é o seguinte: checa se o A é uma letra, o A é uma letra. Checa se o D aqui, né, se o nosso ponteiro azul é uma letra, o ponteiro azul é uma letra, troca eles de posição. Como a gente trocou eles de posição, o nosso ponteiro branco avança uma casa e o nosso ponteiro azul volta uma casa. Checa se o branco é uma letra, o branco é uma letra. Checa se o azul é uma letra, o azul não é uma letra. Então, o azul volta mais uma casa. Agora sim, o branco é uma letra, o azul é uma letra, troca de posição. Em algum momento, os ponteiros se encontram e acabou o algoritmo. Bem simples. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é converter essa string numa lista para ficar um pouquinho mais fácil de lidar com ela. Eu acho que tem como fazer sem converter também, eu não tenho certeza. Mas enfim, não importa muito. Inicializar os nossos ponteiros, left e right, direita e esquerda. E o ponteiro left, né, o nosso ponteiro branco, é 0 e o nosso ponteiro azul é o último elemento da lista. O último elemento da lista é o tamanho da lista menos 1, porque é uma lista, é um array, né, é indexado a 0. Deixa menos 1. O nosso loop, lembra que a gente comentou que o algoritmo acaba quando eles se encontram? Então o algoritmo vai existir enquanto o left for menor do que o right. No momento que o left for maior ou igual ao right, acabou. Checamos se o nosso left, ele é alfanumérico. Alfanumérico? Não, se ele é alfa, né, enfim, se ele é uma letra. If not. Aí, essa list, né, a nossa lista, onde o ponteiro está apontando, onde o ponteiro 0 está apontando, né? Então, o ponteiro está aqui e a gente está acessando esse elemento aqui, né? Nada demais. Se não for alfa, isso aqui tá em nenhuma entrevista de emprego, você precisa ter isso aqui decorado, tá? Isso aqui é uma função que a pessoa vai... Você pode perguntar a pessoa, você pode pesquisar na internet, enfim. Você não precisa lembrar do nome específico de uma função para saber se algo é alfabético ou não é. Bom, se não for uma letra, né? A gente move o ponteiro left uma casa para direita. A gente vai fazer essa mesma coisa aqui, só que com o right, e ao invés de mover o right uma para direita, né? Lembra? O right é o ponteiro do final. Ele volta uma casa. Aqui, na verdade, o que a gente quer fazer é um elif, né? Porque a gente vai checar se isso daqui é coisa, se é alfabético. E vamos imaginar que não seja, tá? Vamos imaginar que a gente tenha um hífen aqui. A gente vai checar se isso aqui é alfabético. Como não é, a gente pula e a gente tem que checar de novo. Porque a gente não quer chegar numa situação em que aconteça o seguinte. A gente não quer chegar numa situação em que eu pule desse pra esse, pule desse pra esse, sabe? Então a gente checa um de cada vez. Então pronto. Esse if vai entrar se o esquerdo não for alfabético. Esse elif vai entrar se o direito não for alfabético. E esse else vai entrar se os dois forem letras. Se os dois forem letras, o que a gente precisa fazer? Trocar eles de posição. Só isso. Na maioria das linguagens você vai precisar de uma variável auxiliar para isso. Em Python você não vai precisar de uma variável auxiliar. Você pode fazer left right é igual a right, igual right, left. Isso daqui troca as variáveis de lugar sem uma variável auxiliar. E como a gente trocou eles de lugar, né? Cada ponteiro avança uma casa. Left mais igual a 1, right menos igual a 1. Python não tem mais nem menos, infelizmente. E aí a gente retorna, transforma isso aqui numa lista de novo, né? Porque a gente inverteu elas utilizando um array, a gente precisa voltar para string. Então, para transformar um array em string de novo, string vazia, .join, slist. Se eu tiver codado tudo certo, tá resolvido o nosso problema. E não tá resolvido o nosso problema. Porque isso aqui é right, né? Isso aqui foi um typo meu. Eu copiei o de cima, colei embaixo, esqueci que uma da esquerda e outra da direita. Enfim, agora tá resolvido, né? Foi aceito aqui embaixo no nosso run, dei o submit e muito bem, solucionado o nosso problema. Acabou o vídeo, lembrando novamente que o link para criar sua conta na HiGlobe com desconto tá aqui na descrição.